Eu quero ler com você Lucas capítulo 18, versos 35 a 43. Diz assim: Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amado Senhor, glorioso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos diante da sua palavra e rogamos que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Que sejamos instruídos, tocados, guiados, dirigidos pelo Senhor. Há pouco falávamos sobre as lutas que enfrentamos e as dificuldades que temos. Alguns irmãos enfermos, passando por momentos críticos, e eu oro, Deus, para que o Senhor nos sustente. Sustente esses queridos e amados irmãos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa inundar esses queridos. E que eles possam olhar, no meio do sofrimento, a graça do Senhor e o amor do Senhor derramado por sua fidelidade em nós. Agora, Pai, fale conosco por meio da sua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu não sei quantos de vocês lembram de uma lei que está em vigor ainda, chamada Lei da Cidade Limpa. Alguém lembra quando essa lei foi promulgada? Na época do então prefeito Gilberto Kassab. Vocês lembram disso? E vocês lembram como era a nossa cidade nessa época? Antes dessa lei? Já ouviu um outdoor, né? Talvez aí as crianças que nasceram depois, você tem que explicar para elas o que é um outdoor. Eles já viram, obviamente, em outras cidades. Mas naquela época, era uma poluição visual na nossa cidade. Vocês lembram disso? Não podia ter um espaço que subia um outdoor. E propaganda para cá, propaganda para lá. Era uma coisa horrenda. Nossa cidade já não é tão bonita por conta da sua arquitetura e como as coisas vão construindo. Embora, semana passada, nós estávamos aqui, eu, Bernardo e Greg Fisher, nós fomos até o Museu do Ipiranga e lá em cima tem agora, até recomendo a visita a você que não foi lá depois da reforma, está muito bonito, e lá em cima tem um mirante. E você vai lá de cima, quando você olha a cidade assim, você tem uma outra perspectiva, você acha assim, nossa, a cidade é bonita. Né? Você está chegando de avião em São Paulo, você olha pela janela, você vê uma cidade bonita. Mas a gente sabe que a nossa cidade não é tão bela assim na sua arquitetura e na forma que ela foi construída. E com aquela poluição visual, então ficava pior ainda. Hoje, graças a Deus, por conta dessa lei, a cidade ficou mais limpa, mais clean. Mas nós vivemos, meus irmãos, não só dessas imagens, mas nós vivemos numa cultura que está saturada de imagens. Nunca na história da humanidade nós fomos tão bombardeados com estímulos visuais como no nosso tempo.
É o tempo todo. É smartphone, é tela, é rede social, é notificação. E agora a gente tem esses abençoados, esses relógios aqui, que é tim, o tempo todo. Fala assim, misericórdia, fica quieto aí. E aí você tá ali conversando com alguém, tipo, tá preocupado com o horário? Não, é que entrou uma mensagem aqui. Ah, não, isso aqui não vale nada. Aí, não sei o quê. E é o tempo todo assim. O tempo todo. Então nós estamos literalmente estimulados por telas, por imagens, por vídeos, o tempo todo. Nós temos na palma da nossa mão essas bênçãos. E nós estamos cercados de luz natural, luz artificial, o momento todo. Até quando você vai para o interior, eu tive essa experiência nas minhas férias em janeiro, nós ficamos no meio do mato, lá no sítio, lá em Rio Claro, no Desafio Jovem. Teve um dia que nós estávamos andando, falou, apaga tudo. Apagamos tudo. No meio da estrada, apaguei a luz do carro, parei numa estrada de terra. Falei, olha agora e veja a beleza e a majestade do nosso Deus. Através das estrelas, que a gente quase não enxerga aqui, né? Os meninos, nossa, papai, olha que legal, que bonito, não sei o que. Aí, iluminação natural. A gente quase não vê isso mais. Agora, o que me chama a atenção é que a gente tem luz o tempo todo para a gente enxergar, para a gente perceber. Mas parece que é uma crise silenciosa de falta de visão. De falta de percepção, especialmente quando nós falamos sobre as coisas espirituais. Nós nunca enxergamos tanto e compreendemos tão pouco sobre o que realmente importa quanto na nossa era. E essa aparente contradição não é nova. Ela vem desde os dias de Jesus. Não é por conta do smartphone, não é por conta das telas que você não enxerga. É algo mais profundo. Nós não enxergamos por conta do paradoxo do nosso coração. Né? E essa realidade, né? O profeta Isaías já anunciava esse paradoxo que Jesus vai citar contra o diagnóstico da condição humana. Isaías capítulo 6, verso de número 9 e Mateus 13, 14, mostra que nós, ele diz assim, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Você vai ouvir com o ouvido e não vai entender. Você vai ver com os olhos e não vai perceber. Há uma forma de cegueira, meus irmãos, que não é física, mas é espiritual. O que é isso? De enxergar. Mesmo diante de evidências claras, a gente não consegue perceber a realidade daquilo que o Senhor coloca na nossa vida. E o texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 18, dos versos 35 a 43, é uma das ilustrações mais ricas, mais cheias de sentido, de significado, desse paradoxo em toda a literatura do Novo Testamento. E o evangelista Lucas aqui, ele faz um contraste interessante. E eu quero que você caminhe comigo e perceba a dinâmica que ele desenvolve aqui. No capítulo 18, versos 31 a 34, Jesus ele chama os 12. Foi a exposição da semana passada. E ele diz assim para os 12, eu vou morrer. E não só morrer. Eu vou ser entregue nas mãos dos gentios, eu vou ser escarnecido, eu serei ultrajado, eu serei cuspido, depois eles vão me açoitar, depois eles vão me matar.
Vão tirar a minha vida. Ele diz claramente o que aconteceria com ele e que esse era o caminho da cruz. Mas o verso 34 diz assim: eles, porém, nada compreenderam disso. Esse dito lhes estava encoberto e não entendiam o que era dito. Eles nada compreenderam o sentido dessas palavras que estava encoberto e não percebiam. Então veja, eles não compreenderam, estava encoberto e eles não perceberam. 3 verbos aqui aparecem nesse texto. Compreender, estava encoberto e não entendiam. Para quê? Para mostrar a profundidade da cegueira espiritual desses homens. Agora, Jesus está indo para Jerusalém e aqui nós vemos um homem que é dito aqui como cego de Jericó, que está sentado à beira da estrada. E o que nos chama a atenção é que os que veem com os olhos do corpo não enxergam o que Jesus está anunciando. Mas o que não vê com os olhos físicos do corpo, reconhece com clareza espiritual quem Jesus é e que ele precisa de Jesus. Então, diante disso, pensando neste tema que eu coloquei há pouco, quando a fé abre os olhos, a pergunta que vem a nós é: quem realmente vê? Quem realmente vê? Lembre-se que lá no versículo 51 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus ele firmou o rosto para ir a Jerusalém. Jesus não está sendo arrastado para a cruz. Ele está indo deliberadamente e ele decidiu ir para a cruz. E cada passo, desde lá do capítulo 9, que nós vemos no Evangelho de Lucas, até aqui, no finalzinho do capítulo 18, é teologicamente orientado. Os encontros que Jesus tem ao longo dessa jornada com o jovem rico, vai ter aqui com Zaqueu, que é o próximo encontro que ele terá, com o cego de Jericó. Isso aqui não se trata de episódios aleatórios. Não, Jesus ele está intencionalmente tendo esses encontros. São confrontos que revelam o coração do homem e demonstram a graça divina. São encontros que antecipam e aprofundam o significado do que acontecerá lá em Jerusalém. É isso que Jesus está fazendo. Então o caminho da cruz é o caminho que traz revelação. Para quê? Para conhecer e ver a Cristo de fato é necessário mais do que olhos físicos. Exige uma abertura do coração, que é a obra da graça redentora. Diante disso, em primeiro lugar, eu quero ver com você que a cegueira, ela revela a nossa real condição diante de Deus. Verso 35 diz: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Lucas é extremamente objetivo no seu relato. Ele não dá nome do cego, mas como é que chamava esse cego? Ele não falou o nome. Ele não conta a história do cego. Ele não dá um diagnóstico médico do que aconteceu com esse indivíduo para ele ficar cego. Ele nos dá apenas uma localização, que é a beira do caminho. Estava à beira do caminho. E essa preposição espacial, ela carrega um peso, aqui um peso existencial imenso. Por quê? O homem estava à beira do caminho, à margem, não no centro. Não estava em evidência. Ele está próximo à estrada, mas excluído do movimento. Como é que ele vivia? De esmolas. Dependendo da generosidade das pessoas para sobreviver. E na cultura do primeiro século, a cegueira não era apenas uma limitação física, era socialmente devastadora. Por quê? Porque ele não podia trabalhar, não podia fazer nada. Por isso que ele estava à beira do caminho. Ele era cego, não enxergava nada. Não conseguia fazer nada. Mas Lucas está fazendo algo mais do que descrever uma situação de pobreza. Ou
para quem queira ver aí questão social no texto, não é nada disso. Ele está descrevendo mais do que isso, do que exclusão social. O texto está falando aqui de uma pessoa excluída da sociedade. Ele era excluída naturalmente porque era cego. Isso, por conta da sua condição, levava ele a uma condição de pobreza. Mas o que Lucas está tratando aqui, ele está pintando a nós uma imagem teológica. A cegueira desse homem é um espelho que nos revela a condição espiritual universal da humanidade diante de Deus. O apóstolo Paulo, numa análise mais profunda, mais densa da condição humana, na carta aos Romanos, ele descreve a humanidade fora de Cristo como aquela que, conhecendo a Deus, não o glorificou como Deus, não lhe deu graças, antes se tornaram o quê? Nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, ou seja, viram a glória de Deus, conheceram a Deus, perceberam quem Deus era, entenderam quem Deus era e viraram as costas para Deus. Essa é a realidade dessa nulidade diante do Senhor. Então a cegueira, biblicamente falando, não é primeiramente visual. Ela está ligada ao coração, a essa natureza moral, espiritual. O apóstolo João, ao narrar o episódio do cego de nascença, lá no capítulo 9, ele desenvolve esse tema de forma mais explícita. Depois da cura, Jesus declara: para juízo vim eu a este mundo, para que os que não vejam, ou os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. O paradoxo aqui é total, porque a chegada de Cristo revela a cegueira dos que pensam enxergar e abre os olhos dos que reconhecem a sua escuridão e o seu pecado. João Calvino, reformador, comentando sobre cegueira espiritual, ele escreve o seguinte: o orgulho humano é precisamente a recusa de reconhecer a nossa necessidade. O pecado nos leva a acreditar que enxergamos quando, na verdade, vivemos numa escuridão que não conseguimos nem sequer perceber. A dimensão mais profunda e devastadora do pecado, da queda, não é apenas pecar, mas é não enxergar o próprio pecado. Esse é o nosso maior problema. É não perceber a realidade do nosso pecado. A cegueira desse homem, ela é uma imagem da minha condição, da sua condição, da nossa condição. Naturalmente, nós somos assim. Espiritualmente falando, nós somos incapazes de enxergar a nós mesmos, de perceber o nosso próprio pecado. Nós dependemos de algo externo, nós temos a nossa percepção limitada, nós necessitamos de uma intervenção. Porque o que dizem para você aí, e qualquer terapeuta, e psicólogo, e psicanalista, e psiquiatra, vai dizer para você o seguinte: via de regra, se ele não tiver uma cosmovisão bíblica, o que via de regra não acontece. Só com algumas poucas exceções. Ele vai dizer para você o seguinte: o problema está fora de você. E a solução está dentro de você. Só que você vai perceber, na sua caminhada, que o problema não está fora de você. Que o problema está em como você interpreta cada situação e como você responde a elas. Quantas vezes está tudo bem, não tem nada teoricamente, humanamente falando, de errado na sua vida. Você tem bom salário, tem bom emprego, tem casa, tem comida, está desenvolvendo a sua família, a sua vida. Está tudo caminhando bem. E aí, do nada, você acorda angustiado. Com um aperto no coração, com um aperto no peito. Por que isso? Está tudo bem. Esse é o nosso coração.
E aí nós precisamos do quê? Da ação do Senhor na nossa vida. O problema para nós é que, diferente desse homem, muitas vezes nós não reconhecemos essa condição. Nós não reconhecemos quem nós somos. Nós pensamos que nós vemos, nós pensamos que nós entendemos, nós pensamos que estamos bem, mas o texto anterior nos mostra exatamente isso. Os discípulos estavam próximos de Jesus e ainda assim não compreendiam. Eles não eram cegos fisicamente, mas não estavam enxergando a situação. Diante disso, meus irmãos, nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, o nosso estado, a nossa cegueira espiritual. Esse é o primeiro passo para começarmos a perceber alguma coisa. Enquanto nós acreditamos que nós estamos vendo e o Senhor não abriu os nossos olhos, nós vamos permanecer na escuridão. Mas quando nós reconhecemos a nossa necessidade, nós abrimos espaço para a ação de Deus. E essa foi a percepção desse homem. Esse homem não tinha nada para oferecer. E é exatamente por isso que ele está nessa posição de receber do Senhor. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Porque quando nós reconhecemos que nós não enxergamos, aí sim o Senhor nos habilita a perceber. Então o primeiro movimento em direção à graça é reconhecer que nós não temos luz própria, como dizem por aí. Você precisa da graça de Deus. Em segundo lugar, a fé, ela reconhece quem Jesus é, mesmo sem ver. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego ouve, não vê, mas ele ouve. E a partir do que ele ouve, ele formula uma teologia. Isso é extraordinário. Ele escuta murmúrios da multidão, as vozes que se sobrepõem, o barulho da comitiva que estava passando ali. E ele simplesmente faz uma pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Quem é que está aí? Está diferente o negócio aqui hoje. Não vejo esse tropel aqui, como diz o texto. E alguém responde com uma informação talvez mais superficial disponível naquele momento. Jesus de Nazaré está aqui. É a resposta que dão. Uma informação puramente geográfica e biográfica. Jesus, o homem de Nazaré. Mas o cego, então, processa essa informação de uma forma que vai muito além daquilo que foi dito. Então ele clama: Jesus de Nazaré? Ele diz: Jesus de Nazaré! É assim que ele diz? Não. A formulação teológica deste homem é profunda, porque ele clama: Filho de Davi! Filho de Davi, o Rei eterno, o Messias, como disseram as crianças aqui, o enviado, o Deus conosco, o Emanuel. E filho de Davi, queridos, é um dos títulos messiânicos mais carregados de esperança na tradição judaica. Porque ele remete às promessas da aliança davídica registradas lá no livro de Samuel, especialmente no segundo livro, no capítulo 7. Onde Deus promete a Davi que da sua linhagem sairia um rei cujo nome seria estabelecido para sempre. É por isso que ele clama filho de Davi. O que significa isso? Significa que esse homem, sem olhos para ver, tinha uma percepção espiritual que os discípulos que estavam caminhando com Jesus, que conversavam com Jesus, que comiam com Jesus, que conviviam com Jesus, ainda não tinham. Vieram a ter. Mas o Senhor Jesus, ele mostra isso. Os 12 tinham acabado de ouvir de Jesus a sua morte, da sua ressurreição, e eles não tinham compreendido nada. O cego ouve que Jesus de Nazaré estava passando. E imediatamente esse homem diz: esse é o Messias. Esse é o Salvador.
Este é o Redentor, este é o glorioso Senhor que Deus, o Pai soberano, enviou para nos reconciliar com Ele. E aqui está o coração da teologia do Evangelho de Lucas, por meio da fé. Fé, queridos, não é visão, fé é reconhecimento. Fé não é ver. Eu tenho fé, eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Querido, fé, ela existe para você compreender e reconhecer quem Deus é. Fé é a capacidade dada pela graça de perceber a realidade de Cristo para além das aparências, para além daquilo que eu vejo. Então fé, ela não depende de ver milagre. Não, eu só acredito se Deus fizer um milagre, se Deus me curar. Querido, você não precisa ver milagre nenhum para acreditar. Nada. Absolutamente nada. Não depende de estar presente em cenas impressionantes. Qual foi o povo que mais murmurou em toda a história bíblica? O povo no deserto. Qual o povo que mais viu milagres em toda a história bíblica? Foi o povo que mais murmurou. Fé não depende de cultura, de inteligência, cultura religiosa. O cego não tinha nada disso. Mas ele tinha algo que os outros não tinham. Sabe o que era? Consciência da sua própria necessidade. Consciência do seu pecado. Da realidade de quem era. E disposição para reconhecer quem Jesus era. A identidade de Jesus. É exatamente isso que é a fé. A segunda palavra desse homem, no seu clamor, é igualmente reveladora, porque ele diz: tem misericórdia de mim. E o verbo no grego aqui, meu amado, é a mesma palavra traduzida do hebraico por hesed, que é um amor leal, um amor imerecido do Deus da aliança. Não é um pedido de uma clemência passageira, mas é uma evocação de uma misericórdia permanente que pertence ao caráter eterno de Deus, de quem Deus é. Então o cego, ele não pede o que merece, ele não apresenta credenciais, ele não lista as suas virtudes, ele pede o quê? Misericórdia. Ele pede graça. Isso é orar segundo o querer e a vontade de Deus. Isso é se colocar na posição correta diante de Deus, não como credor, não como alguém que diz assim: Senhor, eu declaro, eu determino que o Senhor me dê isso e me dê aquilo. Tem muita gente fazendo isso para Deus, achando que Deus é o gênio da lâmpada, né? Essa teologia está errada, queridos. Isso não é bíblico, isso não é fé. Mas é se colocar como receptor da generosidade divina. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, refletindo sobre oração cristã, ele diz o seguinte: orar é reconhecer que Deus não nos deve nada. E que tudo que recebemos é pura dádiva. Dá para você entender isso? Vou repetir para você. Orar é reconhecer que Deus não nos deve absolutamente nada. O absolutamente é por minha parte. E que tudo que nós recebemos é pura dádiva. O cego de Jericó, ele pratica isso de forma intuitiva e profunda. Ele não reivindica nada. Ele suplica: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É exatamente na súplica que ele encontra a abertura da graça. A fé verdadeira, meu amado, ela começa quando nós reconhecemos quem Jesus é, quem Deus é e quem nós somos. Ele é Senhor. Nós somos necessitados. Ele é o Salvador. Eu e você precisamos de misericórdia. Muitos conhecem sobre Jesus. Se eu perguntar para você, você sabe quem é Jesus? Com certeza você vai saber muitas coisas sobre Jesus. Mas muitos não o reconhecem. Muitos veem, mas não enxergam. Esse homem não vê, mas ele reconhece.
Mas é um movimento natural. No texto, em terceiro lugar, no verso 39, nós vemos que a fé persevera, mesmo quando é pressionada a se calar. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante isso, né? Porque a multidão tenta silenciar esse homem. E a ideia da palavra aqui, do verbo silenciar, e especialmente do verbo repreender, né, nós vemos aqui no verso de número 39, os que iam à frente o repreendiam. Este verbo, né, a ideia de que ele ficasse quieto, a ideia de repreensão, não foi uma repreensão simples, não foi assim, fica quieto aí. Não, foi uma expressão muito forte, fica calado, não fale nada. Era uma reprimenda enérgica, era uma censura coletiva ali. E várias vozes convergindo sobre um único homem para dizer: fica quieto, cala-te. Mas a reação do cego qual era? Quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele clamava. Ele não recua, ele não se envergonha, ele não pondera se está sendo politicamente incorreto, se vai incomodar ou se vai parecer inconveniente. Diante da repreensão coletiva, ele clama ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, filho de Davi. E ele gritava mais alto ainda. Fala assim, cego doido, além de cego é doido, né? Maluco da cabeça. Mas o que é isso, irmãos? Não se trata de um esforço humano para que fosse ouvido, mas de um resultado, de uma convicção sobre quem ele entendia que Jesus era. E ele diz assim: este Jesus tem que me ouvir. E quanto maior for a minha convicção, a sua convicção, a nossa convicção sobre a identidade de quem Jesus é, meu amado, sobre o poder de Cristo, menor será a sua preocupação com a opinião alheia ou desse mundo, dessa sociedade que tenta calar você sobre Jesus. Qual é o nosso problema, irmãos? A nossa visão de Jesus é tão pequenininha. Ai, pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus para o meu amigo. Por quê? Porque Jesus é pequenininho para você, querido. Porque Jesus é mais uma área da sua vida. Agora, se Jesus for o centro da sua vida, o centro dessa realidade que você vive, de tudo que você faz, você vai além de qualquer reprimenda que possa acontecer. Fica quieto, não fala de Jesus para mim não. Vou falar. Porque Jesus é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. E vou te dizer mais. Se você não entregar a sua vida para Jesus, meu amigo, eu não queria estar na sua pele não. Porque aí a coisa vai ferver para o seu lado. E vai ferver bem quente, viu? E lá no final o negócio, eu não quero nem imaginar como é que vai ser. Percebe, querido? Quanto maior a convicção sobre quem você entende que Deus é, quem Jesus é, você não vai se calar diante disso. Lembra da exposição que fiz aqui no começo do capítulo 18, daquela viúva insistente diante do juiz iníquo? Ela não desiste. E Jesus conclui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que seja tardio a seu respeito? Tanto a parábola quanto esse episódio, meus irmãos, do cego, formam um conjunto narrativo aqui coerente. A fé que persevera no clamor não será ignorada. Há uma oportunidade espiritual aqui que vai além da moralização sobre talvez não desistir. O cego, ele persevera não porque é teimoso por temperamento, mas porque ele entende que ele não tem outra alternativa. Se Jesus não atender ele, não há outra fonte de salvação, não há outra fonte de ajuda. A sua perseverança, ela nasce do quê? De uma dependência radical. E quanto mais consciente da própria necessidade, mais ele insiste no clamor. Isso me confronta. E eu acredito que deve confrontar você também.
Sabe por quê? Quantas vezes eu esmoreço na oração? Quantas vezes eu deixo de orar? Porque tem alguma dificuldade. Quantas vezes a gente não persevera na oração? E essa falta de perseverança na oração, ela denuncia uma falta da convicção que nós precisamos ter de Deus. Quando nós cremos que nós podemos resolver as coisas por nossa própria conta, a oração ela se torna uma espécie de protocolo, não clamor. Mas quando nós chegamos ao limite dos nossos recursos, e nós percebemos que não temos poder nenhum em nós, e que só a graça pode nos alcançar, aí você vai orar e clamar como o cego de Jericó clamou. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E você vai clamar e gritar bem alto. Sabe o que a gente aprende aqui? Clame mais alto, querido. Clame mais alto. Clame mais alto ao seu Senhor. Clame a Ele, porque Ele está pronto a lhe ouvir. Clame a Ele. A fé verdadeira, ela não é silenciada pela oposição, ela é intensificada em meio à imposição. Então clame ao Senhor. Adore ao Senhor. Busque ao Senhor. Viva para Ele. Dedique-se a Ele. Tudo na sua vida tem que ser direcionado a Ele, tê-lo como centro. Mas nós vemos um último movimento nesse texto. A graça de Cristo salva e transforma completamente a vida. A graça de Cristo, ela salva e transforma completamente a vida. Verso 40 até o verso 43. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. 2 verbos aqui marcam o início da ação de Jesus. Parou e mandou. E esses 2 verbos juntos revelam algo da teologia da graça, que é mostrado para nós em toda a Escritura, especialmente em todo o Novo Testamento. Jesus parou. No contexto narrativo aqui, isso é uma expressão bem radical que impressiona. Por quê? Porque desde o capítulo 9, verso 51, Jesus estava indo para onde? Para Jerusalém. Resoluto para Jerusalém. Tinha urgência de chegar lá. Ele está indo em direção à cruz. O evento mais significativo de toda a história da redenção. O tempo é curto, a missão é rápida, é urgente. Tem um peso espiritual carregado em tudo isso. Mas aí ele para. Ele para. Para por quê? Para por causa de um cego à beira do caminho. Isso revela o coração de Jesus, queridos. O amor de Jesus por mim e por você. Isso revela a graça de Deus. Porque esse Deus é o Deus que para. Esse é o Deus que para ver o seu sofrimento, para ver o meu sofrimento. Esse é o Deus que para e percebe. É o Deus que escuta o clamor. É o Deus que nota. Quando você se acha invisível, você diz assim: Deus não está me vendo. Ele está vendo sim, querido. Ele ouve aqueles que foram mandados ficar inquietos. Esse é o Deus que interrompe o fluxo da história para se voltar para um indivíduo que está à beira do caminho que clama por misericórdia. Dá para você perceber isso? Esse é o Deus do Êxodo, que viu a aflição do seu povo, que ouviu o seu clamor,
que desceu para libertá-los. Então a parada de Jesus em Jericó é um microcosmos da parada de Deus na história humana. A encarnação como o grande ato pelo qual o Eterno interrompeu a eternidade para entrar no tempo em favor dos seus eleitos, dos necessitados, daqueles que carecem de graça, de misericórdia. E depois de parar, a cena é mais interessante ainda. Jesus vem e faz uma pergunta para esse cego. O que você quer que eu te faça? Irmãos, vamos ser bem sinceros. O homem é o quê? É cego. O que ele precisa? Está claro para todo mundo. O que ele poderia querer se não visão? Mas a pergunta de Jesus não é por falta de informação. Nessa pedagogia de Jesus, as perguntas servem para trazer à tona o que está no coração. E a resposta do homem é clara: Senhor, que eu torne a ver. Note a troca do título aqui. Como é que ele chamou Jesus? Filho de Davi. Agora como é que ele chama? Senhor. Senhor. Sabe o que isso demonstra? A soberania de Deus. Ele ainda não vê Jesus com os olhos físicos, mas na sua confissão, é a confissão mais completa do Evangelho. Senhor, que eu torne a ver. A resposta de Jesus é brevíssima. Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Queridos, a ideia aqui não é simplesmente curou ou sarou. O verbo aqui no grego tem uma expressão poderosa. O mesmo verbo, se você for olhar, os seminaristas aí depois olhem, Atos 2, 21. Salvação escatológica. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O mesmo verbo usado em Lucas capítulo 7, verso 50. Quando Jesus diz à mulher que lavou os seus pés: a tua fé te salvou. O que aconteceu aqui nesse episódio, queridos, foi um ato salvífico. Foi um ato de salvação. A cura dos olhos físicos foi apenas o sinal visível de uma realidade invisível, muito mais profunda. Esse homem foi alcançado pela graça salvadora. Ele recebeu muito mais do que visão. Ele recebeu vida. O resultado imediato é triplo e belo. Ele vê, ele segue e ele glorifica. Ele vê, ele segue e ele glorifica. Pergunta: e a multidão que estava mandando ele ficar quieto? O que eles fazem? Aquela mesma multidão que tentou silenciá-lo, agora dá louvor a Deus. Diz o texto: também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A graça de Deus não é apenas para resolver problemas. Vai nos abençoar? Vai. Mas ela transforma a vida. Quem é alcançado por Cristo passa a enxergar, passa a seguir, passa a glorificar, como esse cego fez. Imediatamente tornou a ver, seguir, seguia-o e o glorificava, glorificando a Deus. Então, a graça de Deus, ela nos faz perceber, compreender, entender. A graça de Deus não apenas abre os olhos, ela orienta toda a vida em direção a Cristo. Toda a vida em direção a Cristo. Respondendo à pergunta que eu fiz lá no início, quem realmente vê? Primeiro, quem reconhece a sua cegueira espiritual. O coração humano e a condição humana diante de Deus é incapaz
de espiritualmente entender isso. Mas o Senhor abre os nossos olhos. Não há salvação para quem crê. Não há salvação para quem crê que enxerga por conta própria. A humanidade, eu, você, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Esse é o ponto de partida para caminharmos com Jesus. Segunda coisa, nós temos que confiar na identidade de Cristo, em quem Jesus é. O cego clama por Jesus como filho de Davi. O Messias prometido, o Rei eterno, o Salvador. A fé não é uma disposição psicológica vaga de acreditar em algo maior. Não. É uma convicção plena de quem Cristo é. É reconhecer especificamente quem Jesus é. O Filho de Deus encarnado. O único mediador entre os homens e Deus. Terceiro, perseverar no clamor. A vida cristã não é linear e sem obstáculos. Nós vamos ter muitas dificuldades. Isso é fato. As multidões tentarão silenciá-lo. Você terá problemas internos, externos. Mas o chamado é clamar mais alto. Não por força de vontade, mas pela convicção crescente de quem Deus é. E que em Cristo há esperança. E por último, sermos transformados e seguirmos a Jesus, glorificando, para que possamos de fato ver. A graça não é um produto que nós consumimos e guardamos. Ela é uma realidade que nos reorienta, que nos redireciona. Quem é alcançado por Jesus, pela graça, segue a Jesus. Por quê? Porque Jesus muda a sua direção. Jesus muda a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que Ele nos faça perceber claramente, para a honra e glória dele, é que nós clamamos por isso. Amém.